primeiro, né? Era uma partida, como a gente acabou de falar aqui, né? O nome de um dos jogadores que não estavam presentes, do Vina e do Jô. Dois nomes fundamentais, né, para o Ceará, considerado aquele time ideal, né? Aquilo que o Lúcio Gonzalez está tentando montar como equipe, qual é o time considerado titular? Certamente Jô e Vina vão fazer parte dessa equipe principal. Sem os dois, já se imaginava que o Castilho fosse o selecionado e a dúvida ficava quem seria o centroavante. Boa parte da torcida, em algumas enquetes que eu cheguei a ver durante a semana, muita gente estava apostando no Matheus Peixoto. Eu mesmo falei na segunda-feira passada, até em outro podcast, no Futecast, que é lá do Grupo Povo, que eu faço parte, que eu iria com o Zé Roberto, que foi o escolhido de hoje. Até mesmo porque, do pouco apresentado pelo Zé Roberto, eu ainda confiava muito mais no Zé Roberto do que no Peixoto, que, claro, ele pode melhorar, e eu até entenderia se ele fosse o escolhido, por conta da característica, não bem pela qualidade que ele apresentou com a camisa do Ceará até aqui. Porém, o próprio Peixoto não esteve apto para o jogo, estava machucado, então o próprio Zé Roberto começou. Uma outra novidade da equipe que também entrava em campo é porque o Luiz Otávio já estava apto para voltar, né? Já apareceu, mas ele apareceu no banco de reservas. E eu também tinha mencionado isso durante essa semana aqui, no programa da rádio, que eu não ficaria surpreso se, por acaso, o Lúcio abdicasse dos zagueiros considerados titulares. Assim, é bom a gente ter um cuidado quando for falar essa palavra titular, porque é um novo trabalho que está começando. É uma nova cabeça, uma outra maneira de que ele, né, obviamente o Lúcio Gonzalez, que fez hoje o seu segundo jogo, começar a ter uma ideia de time e de peças que ele vai escolher. Então, deu para ver que Lacerda e Messias foi a zaga que ele considerou, ok, pode ser que o Luiz Otávio talvez não tivesse 100%, mas eu acho que o primeiro indício, isso eu já tinha comentado na semana passada, né, no jogo contra o Flamengo, na característica de saída de bola que o Ceará está promovendo, acho que ele não vai ter nem Messias e nem Luiz Otávio juntos nesse contexto de ter uma saída de bola mais qualificada. Então, na ideia inicial, era um Ceará que eu escalaria. Esse seria o time que eu escalaria. Exatamente com o Richardson, Richard, né, o Castilho jogando mais adiantado, tendo exatamente Mendonça com Lima, que para mim está crescendo de novo, né? Com o Marquinhos Santos foi ladeira abaixo, o Lima, e voltou a apresentar um futebol mais convincente com a camisa do Ceará, algo que com o Marquinhos tinha se perdido. Então, o primeiro ponto que eu considerei nos primeiros 45 minutos, o Ceará foi bem superior ao Santos, mas bem superior mesmo, assim, sabe? Uma coisa que eu tinha destacado, e o Léo, acho que daqui a pouco ele vai falar, o primeiro ponto que eu achei de muito de principal ganho do Marquinhos para a chegada do Lúcio. No primeiro jogo eu já tinha destacado isso e nesse segundo jogo voltou a se repetir. Um time inteligente em campo. Medir inteligência em campo é difícil às vezes, porque você não tem uma estatística para mostrar isso. O que é um time ser inteligente em campo? O ponto que eu destaquei há uma semana é porque o Ceará, contra o Flamengo, ele sabia o momento certo de fazer uma pressão alta, uma pressão média e uma pressão baixa, sem deixar o Flamengo ficar confortável. No jogo de hoje, ele até utilizou mais vezes essa pressão alta. E muitas vezes ele conseguia fazer essa recuperação de bola. Então, o primeiro ponto, o Ceará não era um time afobado. Era um time que sabia ter o controle da partida. Ele sabia, porque no futebol, às vezes, não é só a tática, não é só as peças que você escolhe. E vou até pegar o trabalho que estava tendo ali, né, interinamente, do Juca Antonello, que eu até acho que o Juca fez boas escalações, mas ainda não era um Ceará totalmente entendendo, sabe, momentos da partida de acelerar, desacelerar, pressionar, dar um pouco de fôlego, sabe, assim, às vezes até para o time. E o que eu vi no Ceará nesses primeiros 45 minutos foi talvez o Ceará que pode ser desse um pouco melhor. Também não vou esperar também tão melhor assim, mas eu acho que o Ceará que foi nesse primeiro tempo e que já tinha sido no primeiro tempo contra o Flamengo é um time muito ciente do que está acontecendo em campo. É um time que às vezes não se perde, embora acho que a arbitragem faltou um pouco de critério para algumas marcações. Acho que até os cartões que o Ceará tomou no primeiro tempo foram todos justos, mas eu senti uma falta usado do mesmo critério usado para amarelar o jogador do Ceará, também amarelar jogadores do Santos. Acho que o árbitro se perdeu um pouco nesse balanceamento, e aí, queira ou não, né? Dependendo do time, vai ter um olhar mais rígido para um, para outro, vai acabar deixando passar. Mas o primeiro tempo, para mim, foi uma mostra de como o Ceará hoje é muito mais inteligente em campo. É um time que entende mais
o seu dinamismo como equipe. Então, a saída de bola curta para tentar fazer uma bola longa, a aproximação do time chegando com toques de bola, que era algo que o Marquinhos era muito difícil ver. Você via, eu falei que diversas vezes, realmente, como o jogo do Ceará era muito calcado, só jogada com o Nino Paraíba, era só jogada com o Nino, e o Nino cruzando bola na área, não tinha repertório, não tinha variação, e com o Lúcio, mesmo ele sendo um treinador muito iniciante, você vê que ele traz ideias muito mais diversificadas, de um time que tem possibilidade de criar mais jogadas do que apenas uma jogada utilizando apenas um tipo de jogada. Né? Você tem a jogada por dentro, você tem a construção com os volantes se aproximando. Então, no primeiro tempo, o Ceará foi muito bem nisso, foi compensado já nos primeiros minutos. O Ceará atacando muitas vezes, tentando chegar ali na meta do João Paulo. O Santos, obviamente, o Lisca até fez uma formação que é considerado o time titular, mas era um time que dava espaço, principalmente nas entrelinhas, e a jogada do gol do Ceará, ela surge exatamente de uma bola muito bem trabalhada, numa jogada individual do próprio Nino, que ele sai da marcação, e aí vem a infiltração do próprio Guilherme Castilho, o Nino coloca exatamente ali na profundidade para ele abrir o placar. Então, uma jogada que, assim, cara, se você olha do jogo do Marquinhos, do Atlético Mineiro, até o último jogo dele, que foi depois do clássico, foi qual, Léo? O jogo derradeiro do Marquinhos. Lembra qual foi? Tá no mudo, tá no mudo. Foi o da eliminação da Sul-Americana contra o São Paulo. Foi. Eu achei que. Foi da eliminação, Foi. Tem certeza? Foi. Depois da eliminação ele já foi eliminado, não? Eu acho que teve o clássico já foi... depois, né? O clássico foi o clássico, pronto, foi o clássico. Clássico da Série A, é verdade. Foi. Clássico da Série A. Aí, do jogo do Atlético Mineiro, do Marquinhos, até o jogo ali do clássico da Série A, que o Ceará perdeu, que foi da 22ª rodada, né, da Série A, a gente não via esse tipo de jogada. Jogada de infiltração, um time se movimentando. Era muito difícil você enxergar isso no Ceará. É por isso que o Marquinhos, ele desceu demais o nível do time. Desceu demais. E você vê que o Ceará tinha capacidade de fazer algo melhor. Não é que o Ceará também é um time desastroso, como era na mão do Marquinhos, que era um time que cada vez mais se apequenava, cada vez mais se tornava um time mais parecido com os de baixo. Então, ao longo do jogo, deu para ver isso no primeiro tempo. Um time com boa movimentação, criando possibilidades, utilizava boa parte também das jogadas com o próprio Medoça, muitas vezes também fazendo essa jogada com mais velocidade, com aproximação, com participação, com as subidas do Pacheco, principalmente utilizando o Nino, que estava muito bem, embora o Nino tomou amarelo bem no começo do primeiro tempo, e que foi um perigo, né, já que o Soteldo era um jogador que estava sempre indo para cima dele para tentar cavar um segundo amarelo, e até o próprio Zé Roberto chegou a destacar isso para o Lúcio, né? Estão tentando tirar o Nino da partida. Então, era uma preocupação, porque o Ceará também já tem muitas expulsões nessa temporada, principalmente na Série A. O Ceará é líder de cartões na Série A, e certamente ali qualquer situação que o Nino passasse do ponto, ou numa chegada atrasada, ou quem sabe no momento de mais irritação, poderia custar um segundo amarelo. E o Ceará foi se mantendo até o Santos, né, cometeu uma falha individual ali, o Zé Roberto, de maneira muito oportunista, aproveitou a oportunidade para fazer o 2-0, ainda tirar ali do João Paulo para fazer o 2-0. E naquele primeiro tempo, era um primeiro tempo de total domínio. Eu não lembro, assim, do João Ricardo, acho que o João Ricardo fez uma defesa no primeiro tempo com mais perigo. Mas, no geral, assim, era um jogo em que o Ceará era totalmente dominante. Em muitas partidas dessa própria Série a equipe alvinegra conseguiu, muitas vezes, manter esse tipo de jogo, mas nem sempre transformando isso no placar. Às vezes era o jogo do Curitiba, por exemplo. O Ceará dominou totalmente o Curitiba. Era um jogo que estava ali garantido os 3 pontos. E o Ceará quase conseguiu a proeza até de perder aquele jogo, tomou empate no final. O Aleph Manga até fez quase o gol da virada. E nessas partidas, às vezes, é o que faltava um pouco mais da atenção. O time hoje não, estava muito atento, bem espaçado, bem, como eu falei, né, a movimentação muito bem executada. E cada vez que o jogo passava, a gente via isso. Quando volta do intervalo, o Ceará ainda estava com boa postura, eu gostei, mas começou a baixar um pouco a intensidade. Eu acho que o Ceará começou a baixar um pouco a intensidade. O Santos, obviamente, começou a colocar jogadores para ir mais para o setor ofensivo, para ver se encontrava alguma possibilidade de gol. E o gol saiu, curiosamente, com um dos jogadores mais importantes que eu considero do elenco do Ceará, o Richard, que já tinha falhado, né, no jogo do Flamengo,
no jogo do Flamengo foi uma infelicidade dele. Essa também eu considero uma infelicidade, mas ele precisa ser mais atento, porque uma bola recuada ali do lado da defesa tem que ser muito, muito, muito concentrado. E aí, nesse passe errado que ele acabou dando, deu no pé do Marcos Leonardo, o garoto que é muito bom de bola, para diminuir o placar. E aí depois, acho até que o próprio Lúcio pensou numa ideia para tentar, ele já tinha feito a troca, né, no intervalo, colocando o Michel Macedo no lugar do Nino, por conta do amarelo, e também o Nino parece que estava sentindo a perna, ele saiu com uma bolsa de gelo na perna, ele pode ter sentido alguma coisa, mas nas trocas que ele acabou fazendo, que eu achei até, de certa parte, interessante, eu, particularmente, queria ter visto mais o Eric. Eu até entendo que ele colocou o Vasquez, que é um jogador mais agressivo, que é um jogador que até tem um bom poder de finalização, embora eu acho que ele não tenha feito gol ainda, né, Léo? Acho que ele não fez ainda gol com a camisa do Ceará. Não, ainda não. Ainda não, mas o Eric, para mim, é um jogador que eu acho que, para muitos momentos, quando o jogo começa a mudar um pouco a cara, porque era isso que estava acontecendo ali, né? Era aquele 2-1, o Ceará não fazia o terceiro gol, e eu queria ter visto um jogador que pudesse ser um desafogo, que pudesse amarelar os jogadores do Santos, que pudesse parar jogadas, né? Ou o jogador do Santos parar jogadas com faltas, o Ceará ter uma bola parada ali com o Castilho, ou até mesmo uma jogada efetiva de ataque. Por mais que o Eric não seja um jogador goleador, ele tem muita dificuldade de finalização, mas eu acho que o Eric, principalmente no jogo do Bragantino, isso ficou muito comprovado para mim, ele é um jogador que pode te oferecer uma possibilidade de você conseguir puxar uns contra-ataques, que às vezes eu acho que o Ceará carece um pouco mais de jogadores desse tipo, né? Então, acho que no segundo tempo ficou aquele susto, né? Boa parte ali do segundo tempo, que eu estava 2-1, a qualquer momento ali podia acontecer uma situação mais complicada, mas o jogo foi ali, sabe? Naquele banho-maria, embora não tivesse muitas possibilidades, e acabou terminando 2-1. Então, uma vitória muito importante, como eu tinha destacado aqui na semana passada. O empate contra o Flamengo foi muito bom, mas para ser a melhor coisa possível, tinha que ter vitória diante do Santos. Sem isso, obviamente, ia gerar uma frustração no torcedor, ia gerar uma desconfiança, e por tudo que o Ceará já passou na temporada, essa vitória, principalmente por trabalho que está se iniciando o Luxo, o empate contra o Flamengo e essa vitória contra o Santos, dá, obviamente, uma possibilidade, e ainda, queira ou não, não podemos esquecer, com a derrota do Fortaleza, acontece o X, o Ceará passa, e também, queira ou não, isso entra um pouco, claro que não é o principal, mas dá já um outro ânimo pelo lado alvinegro. Com certeza, viu, Minhoca? Eu acho que dá um upgrade, assim, na moral do torcedor do Ceará, que tava como é que posso falar? Tava meio machucada, né? Tava precisando, assim, de um afago, né, Léo? E parece que essa... Proibido de ser feliz. Isso. Eu aqui acho que aqui a gente diz que é proibido ser feliz. Bom, faz sentido. Mas a questão é que, assim, parece que... Claro que é muito cedo para falar, né? Mas que Lúcio chegou fazendo o simples e fazendo o que consegue extrair de uma forma segura pontos muito positivos do Ceará, que a gente já tinha visto até em outros momentos, né? Com Dorival, até com Guto Ferreira. Enfim, mas o que me chamou a atenção nesse jogo em especial foram a pressão na saída de bola, que deu tanto gol para o Ceará, como também deu gol para o Santos. E mais, assim, o Ceará conseguiu contar um pouco com a sorte também, porque vamos lá, deu umas farrapadas, assim, deu umas chances para o Santos conseguir chegar ao empate, especialmente no final do jogo, permitindo que Soteldo chegasse com alguma liberdade na área. Isso me preocupou um pouquinho. Mas o Ceará conseguiu também se reorganizar a ponto de não deixar que o gol do empate acontecesse. E eu acho que é aquela coisa, né? Existem pontos que precisam ainda ser melhorados e corrigidos, mas é importante que esses pontos eles sejam analisados com um resultado positivo, em vez de mais um empate. Eu acho que um empate diante do Santos, diferentemente do Flamengo, seria um resultado muito frustrante, seria um resultado meio amargo. Então, eu acho que dá para o Lúcio conseguir verificar esses pontos que precisam de melhora nesse resultado positivo.
O que você acha aí, Léo? Boa noite, Juliana, Minhoca. Você definiu perfeitamente o sentimento do torcedor do Ceará. Assim, eu não participei do telecast do jogo contra o Flamengo, mas foi um sentimento assim geral de uma esperança, mas uma esperança muito contida, assim. Mas era todo mundo muito esperançoso com o que viu, mas com medo de se dizer esperançoso, assim, com medo de acreditar, assim, porque é um treinador que nunca foi treinador, né? Tá começando a sua carreira, um cara muito jovem e mais um cara super vitorioso na carreira dele. E mesmo assim, a gente é um jogador, mesmo como jogador, o Lúcio nunca foi frequentador do mercado que o Ceará ocupa e do momento do recorte de campeonato que o Ceará disputa. Então, o que se imaginava é que o Marquinhos Santos, que era um cara que é acostumado a treinar times da mesma faixa de campeonato do Ceará e que chegou e parecia totalmente desconexo da realidade, imaginaria que para o Lúcio seria muito mais difícil. E no jogo contra o Flamengo, desde a escalação, já se percebeu que era justamente o contrário. Assim. Na escalação, você já percebeu que ele tinha entendido um pouco do que precisava ser corrigido no Ceará. Então, o que a gente viu no jogo do Flamengo, a necessidade que a gente tinha hoje era que isso fosse confirmado, principalmente com uma vitória, para que essa esperança ela tivesse ambiente para tomar forma, que ela tivesse ambiente para se desenvolver e consequência se fosse com um bom futebol. E eu acho que o Ceará hoje apresentou um futebol muito parecido com o do Flamengo. E essa análise que o Minhoca fez, eu não assisti o telecast passado, eu estava trabalhando, mas essa análise que ele fez agora foi exatamente a análise que eu fiz ao fim do primeiro tempo contra o Flamengo. Eu estava no grupo até com o Landim, que tem uma página sobre táticas do Ceará, um analista analisa tática, e eu falei, Landim, eu tô vendo isso, eu tô doido, assim, realmente eu tô enxergando, porque assim, foi muito, chamou muita atenção naquele primeiro tempo do Ceará contra o Flamengo, esses vários recortes táticos que o Ceará fez durante o mesmo primeiro tempo. Não foi durante uma partida, foram durante 45 minutos. Então a sensação que a gente tinha é que aquilo já estava lá, até porque aquilo eram características do Guto, eram características do Thiago Nunes, eram características do Dorival, que de certa forma deixaram raízes ali. Então um treinador inteligente, que entende de vestiário, que entende de futebol, para além do tatiquês, do teórico, como o Lúcio, ele sabe colocar isso em prática muito mais rapidamente conversando. Então assim, conversando era a forma como ele tinha para conseguir transmitir isso para o jogador, porque aquele conhecimento, aquela mecânica mesmo, esportiva, estava nos caras. Então, assim, me chamou muita atenção naquele jogo contra o Flamengo, o que o Ceará fazia, as transições táticas que o Ceará fez durante o jogo. Assim, o Ceará começou o jogo surpreendendo por não ter baixado as linhas, pelo contrário, o Ceará avançou as linhas, deu espaço para o Flamengo, teve uma hora que o Ceará aproximou as duas linhas dele, encaixotando o meio campo. Então o Flamengo naquela hora tentou bola longa, né? E fazendo assim, trazendo para análise o Flamengo, porque foi onde começou esse fio de esperança, dessa mudança do Lúcio. Então o Flamengo começou a esticar a bola, e como as linhas estavam compactadas, estava pegando sempre o Gabriel Barbosa ali impedido. E quando o Ceará depois recuou a linha, e o Flamengo parou de esticar a bola, porque percebeu que estava tendo espaço e começou a avançar. Assim, você viu o Davi Luiz caminhando com a bola na lateral até muito próximo. E foi nessa hora que o Ceará baixou as linhas e usou a transição rápida, foi quando saiu o gol, que era uma característica muito do Guto, né? Aquela bola longa, aquela transição rápida. E hoje o que se viu foi a mesma coisa. Assim, e é uma coisa que eu gosto muito em relação ao futebol. É você não ter duas maneiras de jogar fora e dentro de casa. É você ter várias maneiras de jogar de acordo com o contexto de cada jogo, seja ele dentro ou seja ele fora de casa. E é isso que você vê que é a base do que o Lúcio pensa sobre futebol, né? Ele que se diz um adepto da escola bielcista, e você vê assim, ele é muito de modificar o estilo de jogo do Ceará, mas é um estilo de posse de bola. Assim, o time do Lúcio, e a gente tem hoje um recorte um pouco maior de análise, não tão considerável, mas são 2 partidas, mas ele é um time que cria menos chances que o Ceará, o time do Dorival, que o time do Thiago Nunes, que desses era o que mais criava chances de gol, mas é um time que toca a bola com muita consciência.
Não é aquele toque de bola lateral, é um toque de bola com consciência, procurando o espaço, assim. Ele procura, mira e procura aquele espaço. Então é um time que chuta menos a gol, mas chuta com muito mais espaço de campo. Por isso que é um time mais efetivo. Eu acho assim, é muito pouco você analisar o futebol dizendo assim, é um time que precisa de menos chutes para fazer gol. Então é porque o atacante é bom, porque ele é eficiente. Mas não, às vezes assim, as poucas condições são criadas em melhores condições. E é isso que você percebe do time do Lúcio. Ele trabalha muito bem a bola ao ponto de criar e procurar os melhores espaços. Buscar e criar esses melhores espaços. Então os atacantes finalizam com muito mais clareza, com muito mais espaço, de forma muito mais organizada. Então, o torcedor do Ceará viu mais uma vez assim, um fio de esperança se renovar, que eu até brinquei no Twitter hoje, a luz de esperança continua acesa. E que bom que foi com vitória, porque é o que valida o trabalho. É o que valida um treinador que está começando. É um treinador que veio com a necessidade e veio com a demanda de criar um ambiente mental nos jogadores que não existia, assim, um mental muito fragilizado. E contra o Flamengo você já viu os jogadores mais vibrantes, pegando mais, marcando, e hoje se repetiu isso de novo. Então fica muito aquela impressão de um jogo contra o Flamengo no Maracanã, televisionado, todo mundo quer jogar o jogo da vida. Mas não foi assim. Hoje você viu o Lima, que é um cara conhecido por ser um cara bem passivo, no final do jogo dando carrinho e fazendo desarmes e buscando o jogo. Então assim, o Ceará do Lúcio é um Ceará muito diferente e é um Ceará que vai ter tempo para treinar. Assim. A torcida tinha uma perspectiva sempre em relação ao Marquinhos Santos, quando ele tinha mais tempo para treinar, ele piorava o time. Então, do jogo contra o Flamengo, o Ceará vai ter esse espaço de 45 dias, serão 5 jogos, já foram 2. Então vai ser um recorte sempre de uma semana de treinamento para ele trabalhar, recuperar atletas. E pelo que a gente está percebendo que o Lúcio está trabalhando, assim, está trabalhando muito, muito, muito. Aqui internamente ele encerrou a folga pós-jogo. Assim, o time voltou do Rio de Janeiro contra o Flamengo, jogou no domingo, terminou de jogar 1h da tarde, voltou para Fortaleza, desembarcou à noite. No outro dia, meio-dia, representação. Para todo mundo. Para todo mundo. O Lúcio chega no Ceará às 6h15 da manhã. Assim, ele chega antes dos funcionários mesmo que abrem o clube. E ele está em campo, preparando o treinamento em campo antes de 1h da tarde. Para quem conhece aqui Fortaleza, sabe que é um sol ruim até para a gente. Então, assim, ele está com muita vontade. E é o que eu falava, assim, eu torcia muito que desse certo pelo aspecto torcedor, que é bem óbvio. Mas por ver alguém que está querendo tanto dar certo e tá trabalhando para isso, está focado nisso, está querendo isso, a gente tem ainda um querer a mais em relação a isso. E você vê que era um time que precisava ser trabalhado, essa parte mental. Hoje, o Minhoca ressaltou bem assim, que ele fez uma vitória sem o Vina. E foi a primeira vitória do Ceará na Série A em 2 anos sem o Vina. O Ceará não tinha vencido nenhum jogo em 2021 e 2022 sem o Vina em campo, na Série A. Assim, é uma dependência muito grande. E hoje ele teve o Guilherme Castilho, que tanto... Ano passado do Grêmio não foi, não? Primeira rodada? Eu acho que não, Minhoca. Eu vi hoje essa estatística, não sei se foi o Landim que postou. Mas eu acho que... Não, desde a primeira rodada de 2021, perdão. Foi desde a primeira rodada de 2021, aquela vitória sobre o Grêmio, 2x1. 2x1 contra o Grêmio, que o Ceará não venceu uma partida sem o Vina. Desde a primeira rodada de 2021. Praticamente 2 campeonatos brasileiros inteiros. E hoje o Guilherme Castilho foi uma figura fundamental na partida, porque ele ocupou tanto a função em campo do Vina, como fez o gol, e ele ocupou a função de liderança do Vina em campo. Assim. Você via ele chamando, você via ele orientando, você via ele buscando, e ele hoje fez uma função muito parecida com a melhor função do Vina, que eu acho. Assim, é uma discussão que existe muito aqui. O Vina como meio, o Vina de fácil 9, o Vina aberto pela esquerda, o Vina aberto pela direita. Para mim, a melhor posição que o Vina joga é dizer assim, Vina, entra, joga onde tu quiser. É quando ele vem buscar a bola atrás, quando ele se acha confortável para avançar. É quando ele joga flutuando. Para mim, o melhor Vina é esse. E hoje foi o que o Guilherme Castilho fez, assim.
Onde tinha o espaço, ele conseguiu transitar. Logicamente que ele priorizava estar ali no meio do campo, até porque ficava uma função vazio se ele não tivesse ali de forma prioritária. Mas você via ele flutuando muito, assim, criando espaço, penetrando, como foi o lance do primeiro gol. E assim, as soluções que o Lúcio deu para o Ceará foram muito interessantes. Esse recorte que o Minhoca fez sobre a zaga, sobre priorizar o Lacerda, era uma dúvida, né? O Minhoca falava isso, a gente falava aqui em off. Quando o Luiz Otávio retornasse, ele já estava à disposição, e o Minhoca disse que já falava antes, né? Assim, que eu acredito que ele vai manter o Lacerda. E o Lacerda vinha bem nas últimas partidas. O Lacerda, ele tem um problema, assim, ele precisa de sequência. Ele é um jogador muito técnico, jovem, mas ele precisa de sequência. Ele entra em alguns momentos da partida, quando ele está sem sequência, muito desligado. Muito desligado. E isso incomoda muito, tanto que no primeiro tempo ele tem uns momentos muito desligados no jogo. E no segundo tempo foi o melhor zagueiro do time, assim. Tirou bolas importantes, deu passes longos. Isso é um diferencial muito grande do Lacerda. É um cara que tem um poder de inversão de bola. E dificilmente, a gente falava até isso antes também, ele tenta aquela inversão de bola, ela cai no meio para gerar um contra-ataque. Não, o Lacerda ou cai no pé do jogador, ou passa nele e vai para a linha de fundo, ou para a linha lateral. Se ele não erra esse espaço que gera um contra-ataque, assim, ele tem essa bola longa, tem essa vantagem. E eu também acredito que com o Lúcio, dificilmente o Luiz Otávio deve voltar de forma imediata. Eu acho que o Lacerda hoje, ele vem jogando futebol até melhor que o do Messias. Por essa questão do passe, apesar que outra característica do Lúcio é que ele mudou a saída de bola, né? Na época do Dorival, o Ceará tinha uma saída de bola mais apoiada. O Marquinhos Santos acabou com isso, então era uma saída insegura, que eram os dois zagueiros saindo jogando, eles por eles, e o que gerou muita insegurança, gols tomados dessa forma. E o Lúcio voltou com a saída mais apoiada, né? Os laterais baixam, sai jogando ali a bola, tocando passe, o volante baixo, o Richard, às vezes encosta praticamente na zaga, ele que tem um excelente passe. Então, no começo do jogo, o Ceará apresentava um futebol muito parecido com o do Flamengo, né? Você via que o Santos dobrou a marcação no Mendonça, é o alvo principal do Ceará hoje, quando entra em campo, assim, todo mundo sabe do poder de fogo, da capacidade do Mendonça, que retomou a confiança com o Lúcio. Nos dois últimos jogos, o Mendonça fez boas partidas, e em entrevista coletiva ontem, ele confirmou que não se sentia à vontade com a forma como foi escalado pelo Marquinhos Santos, que se sente mais à vontade agora. E essa é uma coisa bem normal, assim, não é normal, infelizmente, o jogador falar, mas deveria ser tratado como normal, o jogador opinar sobre a forma tática como vinha sendo utilizado, sobre se sentir confortável ou não. E o Santos dobrou ali a marcação com o Mendonça, e dobrando a marcação de um lado, você descobre algum outro lado. E esse lado foi o lado direito do ataque do Ceará, que foi muito explorado pelo Nino. Então, o Nino e o Lima usaram muito aquele espaço, e foi justamente por onde saíram os dois primeiros gols, né? O gol do Guilherme Castilho e o gol do Zé Roberto. Foi pressionando ali a bola, a primeira enfiada do Nino ali pro gol do Guilherme Castilho, um passe sensacional ali do Nino, que no primeiro tempo fez uma exibição muito acima da média. Eu acho que ele nem deu espaços defensivos e ao mesmo tempo aproveitou o espaço ofensivo que o Santos proporcionou, justamente por essa dobra de marcação no Mendonça. Então o Mendonça ficou um pouco mais nulo, mas o lado direito teve espaço, né? Você via que o Santos dava o espaço para o Ceará jogar, mas ao mesmo tempo congestionava ali a área, e o Nino aproveitou muito aquele espaço, os dois gols saíram por lá. E foi um erro que eu até comentei aí também com o Minhoca em off, que eu achei, e no estádio me indignei demais, assim. Eu acho que o Lúcio demorou muito para mexer. Eu acho que quando ele mexeu, tirou o Nino. Eu não vi esse detalhe dele ter saído com a bolsa de gelo, que o Minhoca até apontou, eu não vi, realmente estava no estádio. Mas ele foi amarelado muito no começo do jogo, ali, uma falta dura ali em cima do Soteldo, que eu acho até que ele escorregou, e ele levou amarelo, então o Soteldo ia forçar muito o jogo com ele. Então, assim, ele foi muito importante, assim, foi um risco, mas foi um risco calculado que deu certo mantê-lo até o final do primeiro tempo. Ele foi muito importante na construção ofensiva do Ceará, mas ele precisava sair no intervalo. Só que quando ele saiu, o Nino saiu, entrou o Michel Macedo, que é um jogador de características ofensivas, de características menos ofensivas que a do Nino. Então o Santos manteve a dobra sobre o Mendonça,
e ao mesmo tempo o Ceará não tinha poder ofensivo pela direita. Então ficou nulo. O poder de fogo do Ceará estava nulo porque o Zé Roberto estava pregado. Assim, no primeiro tempo, começo do segundo tempo, o Zé Roberto já estava cansado, exausto, andando, se arrastando. Então ficou muito fácil ali. E ele optou por colocar o John Vasquez ali naquele momento. Mas eu teria colocado o Eric mesmo, assim como o Minhoca falou, assim, na volta do segundo tempo, tirou o Nino. Eu não sei nem se ele teria como ter essa percepção, até porque é uma coisa que você se vê muito mais com o desenrolar do jogo, que aquele espaço estava lá e não estava sendo explorado. Aquele espaço continuou lá e não estava sendo explorado. Então tinha um corredor para trabalhar. Então ali eu teria tirado o Zé Roberto e colocado o Eric, né? O Zé Roberto estava se arrastando, você colocaria o Eric para ocupar aquele espaço, porque a gente teria um 2-0 e um espaço enorme para ser atacado, porque o Eric é mais veloz e esse 1 contra 1 dele é melhor que o do John Vasquez. No momento que o Ceará entrou com 2-1, com o Santos, que ele entrou com o Santos vindo para cima, aí realmente eu já achei o John Vasquez a melhor opção, por ser mais forte, por dar mais combate ali na pressão, na saída de bola ali, muito mais do que o Eric. Eu acho que o Lúcio errou nessa mudança, assim, deveria ter sido feita essa mudança antes. Eu acho que o Ceará não teria tomado o sufoco que tomou, mas eu acho que o Ceará, de certa forma, controlou muito bem o jogo, sem as opções, né? O Ceará, o Matheus Peixoto machucado, Jael machucado, então, por essas condições, ele teve que entrar o Dentinho, e o Sobral entrou muito bem mais uma vez. Eu acho que o Sobral, no recorte final da partida, foi um jogador fundamental para a manutenção do resultado, junto com o Lacerda. Ele deu até uma quase assistência, né? Porque o Lima não... Eu acho que o Lima não atacou a bola, né? A infiltração do Lima foi boa, o cruzamento do Sobral foi bom, só que o Lima não fez o movimento de cabeceio. Não fez o movimento, exatamente. E aí poderia ter sido ali o gol que tranquilizaria já a partida e definiria o jogo. Exatamente. O Sobral entrou muito bem. O Sobral fez muitos desarmes. E o Lima também fez muito desarme no segundo tempo. Eu acho que ele não foi tão destacado no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Lima comandou as ações, assim, foi o cérebro do Ceará. Eu acho que ele fez tanto aquele jogo de recuperação de bola que o Castilho faz, como ele fez aquele jogo de pensar e fazer a bola rodar, como o Vina faz, assim. Eu acho que ele conseguiu naquele momento ser uma junção boa dessas duas características, assim, e muito pela inteligência do Lima, assim, é uma coisa que eu sempre destaco. O Lima é um jogador muito inteligente. Então ele é um jogador capaz de ler o jogo e saber o que precisa. Olha, isso aqui está precisando dessas duas características que são desses dois caras fundamentais. Então ele foi muito viril, recuperou, fez muito desarme no segundo tempo, o Lima. E aquele gol do Santos, assim, uma desatenção do Richard que estava muito claro que ele ia acontecer, assim, desde o começo do jogo. Desde o começo do jogo, desde o primeiro tempo, achei o Richard muito desatento, muito mal, assim, demorando para soltar a bola. Ele não estava bem. E fez alguns desarmes que você imaginava que ele ia entrar no jogo, mas assim, não entrou. E eu acho que aquele passe ali para o gol do Santos foi só mais só coroou assim, a partida muito abaixo do Richard. Ele que é um cara que é extremamente regular, assim, a gente já citou aqui, foi o cara mais citado aqui no pódio positivo, assim, disparadamente, desde que chegou ao Ceará. Mas foi uma partida do Ceará segura. Se não fosse aquele gol por uma falha individual, né? Assim, os dois gols que o Ceará tomou com o Lúcio não foram gols onde o Ceará permitiu a construção da jogada, assim, foram gols que contra o Flamengo o Richard tentou afastar a bola, não tem como ali, não tem ensaio defensivo que ele prepare para uma bola daquela, para a bola resvalar e cair na pequena área embaixo da trave na cabeça do artilheiro do time, de adversário, assim, nenhuma tática te prepara para aquilo. Assim, foi uma infelicidade. Assim como o erro defensivo hoje. Assim. Então, o Ceará que permite poucas chances claras ao adversário. Esse é o Ceará do Lúcio. Assim. É um Ceará que eu acho que o grande legado do Lúcio hoje foi a organização defensiva. É como o Ceará hoje trabalha a bola de forma muito mais consciente. Assim. Hoje o Ceará parece que os jogadores não sabiam e agora sabem o que fazer com a bola. Eles pegam a bola, eles erram muito menos passes. Os jogadores do Ceará hoje erram muito menos passes. O passe é mais preciso, o passe é mais consciente. Os espaços, os jogadores estão compreendendo os espaços em campo. Então a gente reforça sempre aquele argumento que a gente trazia aqui. O Ceará não tem um elenco ruim. O Ceará não tem um elenco que precisa criar um conceito de futebol do zero, porque o Ceará teve bons trabalhos antes da chegada do Marquinhos Santos. O Dorival deixou um trabalho
bem construído, no mesmo curto espaço de tempo. O Guto, um trabalho mais longo, mas também que deixou seu legado tático. O Thiago Nunes teve um trabalho, uma passagem que deixou um legado tático. Então, cabia alguém chegar e organizar isso aí, além de organizar a mentalidade do elenco, que estava totalmente fragilizada diante dos fracassos em pencas, né, que a gente teve desde 2020 para cá, né? Então, a luzinha da esperança continua acesa, e dessa vez com 3 pontos, que é muito importante, assim, se afastar da zona, mais uma semana para trabalhar, mais uma semana para recuperar, para ter de novo o Jô e o Vina, né, à disposição. Assim, eu acho que vão ser peças muito importantes. Eu acho que o Jô tem tudo para ajudar muito, muito o Ceará nessa reta final, e é uma coisa que você viu desde a estreia do Jô, assim, ele mesmo muito mal fisicamente, você via que ele pensava diferente, assim. Há muito tempo que o Ceará não tinha um centroavante que pensava a bola, assim, pensava o jogo diferente como o jogo. E a própria movimentação dele contra o Flamengo, agora, aquele jogo anterior que ele entrou, primeiro jogo que ele entrou no Castelão, Atlético Paranaense, pronto. A movimentação dele é diferente, assim. Você vê que ele não está na melhor forma física, e isso prejudica a explosão para concluir a jogada. Mas você percebe que a dinâmica, o movimento, ele não esqueceu. Então, contra o Flamengo foi muito claro isso, assim. A gente comentava no grupo antes justamente isso. Ó, o time está todo bem, só não o Jô. Aí eu falei assim, ó, eu não vou dizer isso, que o Jô não tá bem no jogo, porque ele não teve oportunidade. Um jogo contra o Flamengo, no Maracanã, 60 mil pessoas. O Flamengo em boa fase, pressionando. O papel do centroavante é botar a bola na barra quando chegar lá. Não necessariamente ele vai fazer os gols, mas se ele vai ter 2 chances, ele tem que botar na barra, no quadrado. E foi exatamente o que ele fez. Ele teve 2 chances. É um retângulo, só para deixar claro, né? Um retângulo. O homem das exatas com o da humanas, né? A geometria aí tá sendo ofendida. Aí, e eu falei justamente isso, né? O Jô teve 2 oportunidades contra o Flamengo. Ele teve um, se não me engano, foi o Lima. Ele veio na linha de fundo, assim, bem rente à linha de fundo. Os 3 defensores do Flamengo vinham correndo, ele vinha um pouco mais atrás, os defensores entraram na pequena área, ele deu um passo para trás. E os defensores se afastaram, ele teve 1 metro para finalizar. E ele botou no gol, acho, se eu não me engano, o goleiro defendeu e virou um escanteio. E no segundo foi a jogada do gol. Então, assim, eu acho que o jogo vai ser muito importante nessa reta final. Ter um centroavante com ele, ter o Guilherme Castilho mais adaptado e com um treinador que entenda como usar ele em campo. Assim, é um jogador que pode exercer muitas funções táticas no campo. O Rigonato voltando. Então, assim, o Lúcio é a esperança que a gente não precisava levar sustos até o final do campeonato. Eu acho que precisava alguém conhecer esse futebol minimamente, não precisava nem sequer ser um treinador experiente para organizar esse elenco, que já tinha uma ideia de jogo em mente, já tinham conceitos de futebol estabelecidos e que tem boas peças. Que poderia ter se reforçado até um pouco mais, principalmente na zaga, ter mais opções para de repente tentar um sprint final e para coisas melhores. Mas a gente segue otimista, assim, e não somos mais um bando, vamos dizer assim, nós não somos mais um bando jogando futebol.